também uma primeira saudação a todas e todos os presentes. Ao Luís de Sousa, às equipes que o vão acompanhar na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, mas também nas juntas de freguesia, aos amigos que estão aqui no palco liderando essas equipes. Uma saudação ao Presidente da Federação da Área de Lisboa, ao Presidente da Comissão Política e Conselhia da Azambuja, mas também aos mandatários, ao mandatário do Conselhio e ao mandatário da Juventude. E uma saudação muito especial a todos e todas os socialistas presentes, mas também a todos aqueles que, não sendo militantes do partido, sendo independentes, ou até eventualmente militantes de outros partidos, votantes noutros partidos, nestas eleições autárquicas, estão aqui para manifestar apoio ao Luís de Sousa, para manifestar apoio aos candidatos do Partido Socialista. Obrigado pela vossa presença. Porque essa presença significa claramente que as eleições autárquicas têm uma dinâmica muito própria. As eleições autárquicas servem para eleger aqueles que vão governar as autarquias, quer a Conselho, quer as juntas de freguesia. E quero aqui lembrar que para o PS continuam a existir 9 juntas de freguesia e espero que de facto se responda aos habitantes das 9 juntas de freguesia. A política autárquica é uma política de proximidade. Os cidadãos conhecem os seus autarcas. Os cidadãos julgam os seus autarcas no dia-a-dia. E os cidadãos sabem, de facto, podem confiar no Luís de Sousa, podem confiar na governação do Partido Socialista em Azambuja. E confiar em Azambuja em especial, porque Azambuja, como já foi referido aqui, é o mais antigo concelho da Federação da Área Urbana de Lisboa, dirigido pelos socialistas. Desde 85 que os socialistas são, de facto, os autarcas responsáveis pela gestão deste município, pelo trabalho que desenvolveram. Eu tive orgulho, enquanto Presidente da Federação, de acompanhar a primeira eleição, o primeiro eleito Presidente de Câmara, acompanhar e até apresentar a sua recandidatura a Presidente de Câmara. Os autarcas socialistas neste Conselho deram uma nova expressão ao Conselho. De um Conselho rural, fizeram um Conselho com grande desenvolvimento económico e social. Souberam explorar as potencialidades em termos industriais, em termos de serviços, as potencialidades em termos de turismo, de facto criaram emprego, desenvolveram emprego no Conselho. A Zambuja é diferente, a Zambuja merece continuar a ser gerida pelos socialistas. Porque os socialistas têm um projeto e uma aposta no poder local. Nós acreditamos no poder local. Ao contrário do PSD e do CDS, que de facto neste governo têm atacado profundamente o poder local. Atacaram-no quando, de facto, reduziram as verbas a transferir para os municípios. Atacaram-no quando eliminaram freguesias sem consulta às populações. Atacaram-no quando fizeram uma lei de compromissos, proíbe claramente as freguesias de exercer os compromissos perante o seu eleitorado. Atacaram-no quando pretendem exercer sobre as freguesias uma tutela na área financeira, uma tutela e uma subordinação, como já foi aqui lembrado. O Partido Socialista comprometeu-se, e o Secretário-Geral do Partido Socialista, na recente Convenção Autárquica do PS, comprometeu-se, quando o PS for governo e tiver maioria na Assembleia, a revogar a lei que extinguiu freguesias, a repor, de facto, a autonomia dos municípios, a criar condições para um poder local cada vez mais forte. Também queria aqui lembrar que este governo é um governo que não é amigo do poder local, porque de facto tem conduzido uma política de ultra-austeridade, uma política que tem conduzido ao aumento do desemprego, ao aumento da pobreza. O governo
com uma política cega de redução do déficit, de redução da dívida, dizem eles, mas na prática tem sido o contrário. Todas as metas que fixaram, nunca as conseguiram cumprir, a dívida continua a aumentar, mas exigiram sacrifício aos portugueses, conduziram à recessão, conduziram ao aumento brutal do desemprego, conduziram à pobreza e à exclusão. Estas não são políticas que nós possamos aceitar, estas são políticas que nós temos que combater e que nós temos que acentuar este combate, porque temos que exigir novas políticas, temos que exigir o respeito pelas pessoas, temos que dizer, e a mensagem do secretário-geral do Partido Socialista é muito clara, que há que cumprir os compromissos com o eleitorado, há que de facto assumir que, quando vamos a eleições, prometemos, assumimos compromissos e os compromissos são para respeitar. Este governo não tem respeitado compromissos, tem feito o contrário daquilo que se comprometeu e aí está o sofrimento dos portugueses para o demonstrar e os problemas do país que se vêm agravando e a situação económica e social que se vem cada vez sendo pior, que se vem agravando também significativamente. Nós não podemos aceitar essas políticas, nós precisamos de novas políticas, precisamos de um novo governo, precisamos de um governo do Partido Socialista. Mas também precisamos, de facto, de continuar e reforçar a maioria em termos autárquicos. E, sobretudo, a Zambuja, um concelho que tem sido bem governado, um concelho em que todos conhecem o Luís de Sousa, todos conhecem os presidentes de junta do Partido Socialista, um concelho que tem que permanecer, de facto, num Partido Socialista com um poder autárquico reforçado aqui em Azambuja. Como foi referido já pelo Marcos Pestrelo, de facto, nós na Azambuja temos uma obra realizada. Nós na Azambuja, nestes 4 anos, temos de facto um trabalho feito. Nestes anos, desde 85, em que conduzimos o município, resolvemos os problemas das populações, os problemas da ação social, na área da educação, na área da cultura, dos tempos livres, na área da criação do desenvolvimento económico e social. Este governo, com as suas políticas, vai obrigar as autarquias a dar respostas mais diretas às populações. Há que reforçar a ação social dirigida aos idosos, que neste momento veem as suas pensões reduzidas e ameaçadas. A ação dirigida aos desempregados e, em particular, ao desemprego dos jovens que atinge níveis insustentáveis. Há que promover políticas de desenvolvimento económico e social, apoiando os empreendedores. Apoiando os empreendedores, como bem disse aqui o futuro Presidente da Assembleia Municipal da Azambuja, os empresários criam emprego e têm que ser apoiados. Mas também há que apoiar os empreendedores jovens, porque podem promover novas iniciativas. Há que, de facto, ver o programa com que o Luís de Sousa se apresenta ao eleitorado e dizer que, de facto, precisamos de novas políticas geradoras de emprego, geradoras de postos de trabalho. E lembrar aqui a aposta forte em políticas de empreendedorismo local. Lembrar aqui, por exemplo, o compromisso em termos de reabilitação urbana. O PS vem defendendo que num momento em que não existirão muitos meios disponíveis para o investimento público, há que concentrar o investimento público em áreas que gerem postos de trabalho. Sobretudo apostando naquelas áreas que poderão ser conduzidas pelas autarquias. A reabilitação urbana é uma dessas áreas, porque não só com pequenos investimentos se geram postos de trabalho, como são postos de trabalho que reanimam o mercado de trabalho local, como criam uma dinâmica de valorização do território, como criam uma melhor habitação, como criam uma melhor aposta em fatores de desenvolvimento local, em várias áreas, e nomeadamente no turismo. São áreas fundamentais da aposta do Partido Socialista. A reabilitação urbana,
políticas de desenvolvimento do setor turístico, políticas que neste Conselho tem uma expressão muito especial, como um Conselho charneira entre uma área urbana de Lisboa, entre um Ribatejo, entre uma área Saloia, uma área do interior. O PS tem neste município, como já foi lembrado, 2 adversários. PSD e CDS. Os tais têm conduzido uma política que muitas vezes os autarcas se envergonham de apresentar. Em muitos municípios deste país, vejamos as candidaturas autárquicas e não vemos o símbolo do PSD e do CDS. Ou aparece muito envergonhado. Mas também aqui temos que lembrar a ação da CDU. A CDU, Bloco de Esquerda, são partidos que se dizem à nossa esquerda, mas são partidos da contestação pura. São partidos que tiveram responsabilidades aqui neste Conselho no encerramento da Opel da Azambuja, pelas políticas de contestação cega que conduziram relativamente dentro da empresa. E veja-se e compare-se o exemplo da Opel da Azambuja e do fecho dessa empresa com o desenvolvimento da Auto Europa, 2 multinacionais do setor automóvel, em que, de facto, as forças sindicais tiveram comportamentos totalmente distintos em termos sindicais e em termos de comissões de trabalhadores. O PS é, de facto, a esquerda, porque se preocupa com as pessoas, porque quer dar respostas aos problemas das pessoas, quer às pessoas que hoje sofrem a pobreza, o desemprego, a exclusão, um país de progresso económico e social, um país de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, um país, de facto, onde todos possamos viver com qualidade de vida, com qualidade de emprego. Que dizer do Luís de Sousa e das equipes que apresentam? Vocês há que os conhecem. Vocês há que conhecem as políticas que eles conduziram, em termos das câmaras, em termos das juntas. E esperemos, de facto, reforçar a nossa maioria da Câmara, reforçar sempre as nossas maiorias nas freguesias, nas juntas de freguesia. Tínhamos 5, tínhamos 7 em 9, esperemos agora um melhor score, esperemos, de facto, que os socialistas demonstrem, pelas provas dadas, que de facto merecem a confiança dos cidadãos da Azambuja. Por eles, portanto, falta o trabalho realizado, fala a competência, fala a isenção, fala a dedicação no dia-a-dia. O PS orgulha-se, de facto, dos autarcas da Azambuja, do vosso trabalho, da vossa mobilização e esperamos que contribuam para uma grande vitória do PS nas eleições autárquicas. Viva o PS, viva a Azambuja!